Olá novamente. Veja bem, o número de dados gerados diariamente por pessoas e empresa é impressionante. No mundo inteiro, são mais de 4 bilhões de pessoas conectadas à rede. E segundo o relatório Digital in 2018, a cada minuto são mais de 150 milhões de e-mails trocados todos os dias. De acordo com dados levantados pelo We Are Social, o Brasil é o terceiro país que mais permanece online, cerca de 9 horas e 14 minutos por dia. E são esses os fatores que nos levam à enorme quantidade de informações que hoje estão sendo consumidas e utilizadas todos os dias. Vimos ao longo do nosso encontro o que é análise de dados, suas ferramentas utilizadas para verificação na tomada de decisão da empresa ou do seu negócio, formas de usar dados no dia a dia e até mesmo o famoso Big Data. Mas você já parou para pensar que nem sempre a quantidade significa qualidade? Certo, podemos sim olhar de uma maneira diferente, mais objetiva e direta. Eu estou falando do Small Data. É inegável que a capacidade de coletar grandes volumes de dados gera vantagens competitivas para as empresas. Isso é tranquilo. E que essa é uma das principais formas de ter uma visão ampla do seu negócio, todo mundo sabe. Contudo, existe outra poderosa fonte de informação muito útil para melhorar os resultados e a construção de estratégias. É o Small Data, conhecido por permitir que as organizações acessem uma gama de informações importantes ao universo do Big Data, que levam à geração real de valor, pois reúne peças de dados mais selecionadas e qualificadas. Veja essa explicação. A chave do Small Data está em decifrar dados específicos que, às vezes, escondem as principais informações para as tomadas de decisão. Eles permanecem a um universo mais enxuto, que engloba uma pequena e significativa proporção de conhecimento que fazem a verdadeira diferença nos negócios da empresa. Então, qual a diferença entre Small Data e Big Data? Para entender a diferença entre Big Data e Small Data, basta pensar em quantidade e qualidade ao extrair informações. Enquanto o processamento de dados, Big Data, focado no cruzamento de dados estruturados e não estruturados, levando em consideração volume de dados, a variedade de tipos de dados e a velocidade como eles estão ou como devem ser minerados, o Small Data atua focado naquelas informações que correspondem a perguntas específicas e contextos singulares e explora detalhes por meio de uma mineração muito estreita. É um nichozinho. Pode-se dizer que o Small Data é uma continuação do próprio Big Data. Em primeiro lugar, você realiza uma coleta de dados em campo aberto. No entanto, para qualificar esses dados, certo? Passa por uma segunda fase, em que seu olhar se volta para questões particulares que estão ali relacionadas ao seu objetivo de análise, como as percepções, opiniões e experiência do cliente, por exemplo. Vamos analisá-lo na prática. Uma das melhores formas de entender o significado de um conceito é enxergando como ele acontece na prática. Por isso, é importante que você conheça a história da Lego, essa empresa famosa que dura anos em nosso mercado, uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, descrita pelo Martin Luther King neste livro aqui, ó. O autor, que atua como consultor de comportamento do consumidor para grandes empresas, entrevistou 2.000 famílias em 77 países para conhecer os seus hábitos e auxiliar a Lego a conhecer melhor o seu público-alvo. O autor foi a campo e conversou com os consumidores da empresa.
com o objetivo de entender de fato o que interessava a eles na sua oferta. Foi aí que, usando o Small Data, que a Lego conseguiu identificar as informações necessárias para mudar o cenário crítico que enfrentava na época. Por isso, segundo o consultor e autor deste livro, enquanto eles usavam o Big Data e o seu enorme volume de dados para relacionar informações, o ponto-chave para o negócio se perdia. E a lição que tiramos disso é que os verdadeiros resultados somente aparecem com o uso do Small Data, pois é esse método que tem como preocupação encontrar causas e motivos de problema de negócio. Portanto, fique comigo que logo após o vídeo falaremos mais um pouco de Small Data. Até breve.